Então vamos lá, falando mais uma vez sobre algum tema que tenha correlação com dores crônicas. Hoje nós vamos falar sobre o famoso disco intervertebral. Aquela mesma estrutura que está relacionada com as hérnias de disco, que são tão comumente conhecidas e estão no imaginário das pessoas de uma forma geral. Nós vamos, para poder entender uma hérnia discal, nós temos primeiro saber do que o nosso disco intervertebral é feito. Temos que entender como ele é. Então, acompanha comigo. É interessante notar que, principalmente, nós temos 3 elementos principais no disco intervertebral. Nós temos o ânulo fibroso, nós temos o núcleo pulposo e nós temos as que não são tão conhecidas, mas também importantes, as placas terminais. Então, acompanha comigo essa imagem à direita, onde a gente tem a visão lateral, então um conjunto de vértebras, tem a vértebra de cima e a vértebra de baixo, e aqui uma visão superior de uma vértebra única. Então, quando a gente começa a analisar essa visão lateral, a gente vai ver vértebra superior, vértebra inferior, que são comunicadas na parte mais anterior pelo disco intervertebral. Por isso que o nome dele é intervertebral, ele está entre as vértebras. Tudo bem. É interessante notar nessa imagem que nós temos um buraco aqui que é formado pela união desses ossos. Esse buraco nós chamamos de forame intervertebral e é através dele que emergem os nervos da medula, ou da região onde não tem a medula, mas tem suas raízes. E como essas raízes estão passando por aqui, elas estão saindo por aqui, devido à proximidade do disco intervertebral, pode ser que durante um estágio de hérnia, esse disco venha e comprima a raiz, levando a dores. Então nessa imagem a gente pode ver aqui, principalmente na parte mais central do disco, que a gente já viu melhor aqui, que a gente chama de núcleo pulposo, a parte mais periférica, que a gente chama de ânulo fibroso, e a parte mais superior e inferior, que nós chamamos de placas terminais, que fazem a comunicação entre o disco e as vértebras. Então, as placas terminais, elas queira ou não queira, fazem essa interface entre o disco e as vértebras. Analisando aqui a parte essa visão mais superior, nós temos então a parte mais central, que a gente chama de núcleo pulposo, a parte mais periférica, que chamamos de ânulo fibroso, e na verdade é assim, a parte do ânulo fibroso são faixas, né, são lamelas, que acabam mantendo no centro o núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é bastante hidratado, e é ele que é responsável pela maior parte da função do disco, que é absorver impacto, absorver a carga que é colocada na coluna, né? Lembrando que a gente tem a gravidade, então toda vez que a gente está sentado, em pé, tem ali sendo aplicada uma força na gente, independente do que se a gente estiver levantando peso ou não. Então é como se fosse basicamente assim. O núcleo pulposo ele faz a função do amortecimento, de absorção de impacto, de energia, e o ânulo fibroso mantém ele no local correto. Mas em certas situações, que aí justamente é quando ocorre a hérnia de disco, há uma fissura nesse ânulo fibroso. Se há uma fissura no ânulo fibroso, infelizmente ele não consegue manter o núcleo pulposo centralizado, e esse núcleo pulposo ele acaba escorrendo através dessa fissura que ocorreu no ânulo fibroso, vindo geralmente para a parte mais posterior, ocasionando então a hérnia de disco. Eu espero que tenha sido bem útil para poder vocês começarem a ter ideia sobre o que é o disco, para poder logo entendermos sobre a hérnia de disco. Muito obrigado, contem comigo.